Oi, 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 oi. Mais uma live. Esperar um pouquinho a galera entrar aí. Oi, Nanda. Sua linda. Oi, oi. Galera entrando pontualmente às 19 horas. Oi, Dágio, que saudade de você. Saudades, viu? Saudades de você lá na clínica. Boa noite, boa noite. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio dessa live, né? Desse projeto que a gente vai estar falando sobre os atalhos e os obstáculos do emagrecimento. Eu sou Priscila Lopes, sou fisioterapeuta dermatofuncional, diretora técnica da clínica Heavy Mais e franqueada do método 5S. Todas as terças e quintas, nós estamos fazendo esse encontro para eu falar sobre um atalho que vai te ajudar ou um obstáculo que dificulta seu emagrecimento. Esse obstáculo que te impede de eliminar até 10 quilos em 30 dias sem passar fome e sem perder massa magra. Tá certo? E hoje nós iremos falar da relação entre o emagrecimento e o intestino. Né? Nós já tivemos uma live falando um pouco a respeito disso, só que recebemos muitas mensagens que ainda ficaram muitas dúvidas, né? Então eu convidei a doutora Daisy, que é fisioterapeuta integrativa, para falar comigo hoje e esclarecer essas dúvidas que as pessoas que assistiram ficaram pendentes as respostas, certo? Então, assim, hoje falar de emagrecimento é muito amplo, né? Hoje o emagrecimento é tido como, hoje a obesidade, né, é tido como uma doença multifatorial, né? Não existe um fator só que leva a pessoa a engordar, né? Então, ela é uma doença multifatorial. Existem fatores genéticos, existem fatores endócrinos, existem fatores metabólicos, fatores emocionais, de estilo de vida. Então, por ela ser uma doença tão complexa, que engloba tanta coisa, necessita também de uma equipe multidisciplinar para cuidar desse indivíduo, né? Para cuidar dessa doença. Então, por isso se fala muito na saúde integrativa, né? Porque existe sempre uma equipe de médicos, nutricionistas, psicólogos, né? Profissionais da área de educação física, todos envolvidos para ajudar esse indivíduo no emagrecimento. Eu estava lendo um artigo hoje sobre a obesidade no Brasil, né? Um artigo feito pela Organização Mundial de Saúde, e que eu estava vendo que 55,3% da população brasileira ela está acima do peso. Ou seja, mais da metade da população está acima do peso. E desses, 19% estão em obesidade. Ou seja, um número muito alto que vem crescendo nos últimos anos no Brasil. Agora, uma boa notícia que eu vi também, que em contrapartida, né, de contramão à obesidade, os hábitos alimentares do brasileiro melhorou muito, né? Houve um maior consumo de hortaliças e vegetais, né? Em 15% houve essa melhora. Houve a melhora também em 25%, as pessoas começaram a fazer atividade física, né? Houve uma redução em 53% do consumo de refrigerantes, de sucos que fazem mal, sucos cheios de açúcar. Então, graças a Deus que houve essa melhora. Mas isso também veio para mostrar que a obesidade não está ligada somente a um fator, não está somente ligada a um fator emocional, né? A população teve essa conscientização de cuidar mais da sua saúde, mas em contrapartida aumentou o número de obesos no país. Então, estresse, hábitos de vida, né? A alimentação influencia também, a inflamação desse corpo. E eu tenho muito orgulho, assim, da Heavy Mais, tá indo de encontro a isso, a esse cuidado global desse indivíduo, né? Trabalhando esse indivíduo de uma forma integrativa.
Então, e eu tenho muito orgulho também de doutora Deise fazer parte desse conjunto, fazer parte dessa equipe. Deixa eu ver se ela já chegou aqui para ela ajudar a gente a falar desse tema, dessa saúde integrativa que é tão importante, né? Então, assim, várias vezes o paciente chega pra gente querendo tratar uma coisa, querendo tratar uma gordura localizada, e aí não é só essa gordura localizada. Deixa eu ver aqui, Daisy. Então, não só é essa gordura localizada que ele precisa tratar, né? Ele precisa tratar ele como um todo. O que levou a essa gordura localizada? O que levou a esse aumento desse adipócito? E aí, Deizocas, doutora Deise, Cheguei! se apresente. Tá me ouvindo bem? Ótima. Então, Priscila já me apresentou aí, né? Eu trabalho com a fisioterapia integrativa. Lá na clínica nós temos o núcleo de terapia da dor, em que a gente trabalha com várias técnicas, né? Nesse ambiente da dor, né? E o emagrecimento é uma dor do paciente. Então, através da ozonioterapia, através do Pilates, que a gente tem lá na clínica, a gente auxilia esse paciente, né, na questão desse tratamento. Assim como auxiliamos também em reverter possíveis outras dores que esses pacientes venham ter, né, principalmente dores articulares, musculares. Então, lá no núcleo de terapia da dor, a gente trabalha não só com ozonioterapia, mas também com as diversas outras técnicas da fisioterapia, o Pilates, né? Tanto para auxiliar no emagrecimento, né? Quanto também para tratar as possíveis consequências, né? Que a obesidade, o aumento de peso vem trazer para esse paciente, né? Pri aí iniciou falando sobre a saúde integral, né? E esse olhar integrativo do paciente é algo que mudou, né? Nós, como profissionais, mudamos essa visão e o paciente também mudou e entendeu, né, que se ele não for tratado como um todo e se ele não tiver esse olhar para ele como um todo, o processo fica muito mais difícil, né? Então, o sono, o emocional, a nutrição, né? A atividade física, até mesmo a questão mental e espiritual, são aspectos que a medicina integrativa, o olhar integrativo, fazem com que a gente possa ajudar e se tornar mais fácil esse processo. Eu estava falando com o Pri antes, né? Eu falei assim, essa live é leve, é uma live leve, em que a gente vai bater um papo de uma forma mesmo simples, para que vocês possam entender que não tem sacrifícios, assim, como as pessoas imaginam, né? A partir do momento que você faz a avaliação lá na clínica, que você entende o processo, a coisa fica muito mais fácil. É por isso que eu digo que o conhecimento é sempre a base de tudo, porque através do conhecimento a gente vai entendendo e a gente próprio vai se mudando, porque o processo é nosso, né? Eu, Priscila, todo mundo lá da Rev, a gente dá só o caminho, né? A gente dá o caminho, mas o processo é de cada um. Então, através desse olhar integral, a gente limpa, na verdade, esse aquário, né? O que é o nosso corpo. Não adianta a gente melhorar só uma parte, né? E o restante do aquário não está limpo, né? Então, a gente precisa limpar esse aquário para que realmente os tratamentos, o equilíbrio do corpo seja mais eficiente. E ele seja mais receptivo a tudo, né? Não adianta mudar só uma alimentação e não mudar o seu olhar diante de você mesmo, né? Não adianta você fazer uma ozonioterapia e chegar lá mais tarde e se entupir de alimentação inflamatória. Então, ele tem que realmente ter uma consciência de todo o organismo dele, porque justamente nós somos integrados. Não existe, nós somos sistemas, né? Sistemas integrados. Sistema neurológico, sistema endócrino. Então, e é muito bacana que hoje vários estudos
vem falando a respeito dessa medicina integrativa, desse olhar integrativo para o indivíduo, não é? É, Agora, é, é muito importante que ele entenda como é esse processo, né? A gente precisa, a Nila está falando que a aderência é fundamental, exato. O paciente precisa entender o tratamento e aderir, trazer para ele a responsabilidade, né? Então, assim, como é que ele vai entender? A gente chama na fisioterapia integrativa que esse programa, né, de reequilíbrio do corpo, de desinflamar, de desintoxicar, né, de antioxidar, é chamado de um programa de 5 R's. E o paciente precisa entender exatamente esse processo para que ele possa realmente seguir o tratamento da forma eficiente. Então, você precisa remover aquilo que está lhe intoxicando, né? Sejam ele patógenos, sejam ele toxinas, sejam ele alergenos. Você precisa entender isso, né? Então, assim, o paciente é a importância agora disso aí, de remover aquilo que está lhe intoxicando, né? Aí, o que é que a gente faz como profissionais? A partir daí, a gente vai reintroduzir pré e probióticos. Quando a gente fala de pré e probióticos, gente, não é só suplementação. É através de uma alimentação mesmo, né? Aí a gente vai e inicia o processo. Mas ele já entendeu que ele precisa já ter removido o que estava fazendo mal a ele, né? E aí, aos pouquinhos, nesse reintroduzir, a gente vai recolocando, reequilibrando essa flora, não só intestinal, mas a flora de estômago. esse organismo. Reparando a mucosa, tudo através de alimentação e de entender esse processo de inflamação e de intoxicação. E a partir daí, o corpo realmente entende e se reequilibra, né? Então, assim, você falou do ozônio, como é que o ozônio entra nisso aí, né? Então, na verdade, o ozônio, ele é um quelante por natureza, então, ele tem essa propriedade de eliminar essas toxinas, né? Sejam eles metais pesados, que a gente tem muito, às vezes, na nossa alimentação, nos produtos que a gente usa em casa, né? Ele tem o poder de desinflamar, né? Desinflamar esse corpo como um todo, porque ele age através do sistema circulatório, através de intestino, e vai até o fígado pela circulação portal, e que vai melhorar também a drenagem pelos rins, e aí trabalha todo esse processo. E uma das coisas mais importantes da ozonioterapia é a melhora da função mitocondrial, né? Então, a função mitocondrial, as mitocôndrias, que são as células mais importantes hoje do nosso corpo, porque é ela que dá energia ao nosso corpo, né? Então, a gente estudou isso, mitocôndrias, lá na escola, né? E a gente não dava muita importância. Pois é. Então, e para que essas mitocôndrias funcionem, ela precisa de oxigênio, né? É a base da respiração celular, é a fonte de energia dessa mitocôndria. E o ozônio nada mais é do que esse oxigênio potente, né? É a mistura de oxigênio com ozônio e que vai melhorar essa função mitocondrial, dando para esse corpo a oportunidade e a possibilidade dele mesmo se reequilibrar, dele mesmo melhorar essas funções, dele mesmo eliminar essas toxinas, né? Então, assim, hoje eu estava conversando mesmo com uma paciente e ela me perguntou: Deise, você está me pedindo uma paciente de uma patologia autoimune e a filha dela que quer tratar acne, dismenorreia e etc. Aí ela me perguntou, a filha dela me perguntou: Deise, por quanto tempo eu tenho que ficar assim, sem glúten, sem lactose, né? A Aí eu vida falei toda. para ela, não, eu não falei para ela isso não. Não Não falei queria não. Eu puxar. falei para ela o seguinte: o corpo, o nosso corpo é sábio, né?
a gente sempre está em processo de inflamar e desinflamar, de oxidar e antioxidar. Esse é o nosso processo, porque a vida é assim, né? A gente não se intoxica só por conta da alimentação. A gente se intoxica por conta do estresse, a gente se intoxica por conta da poluição eletromagnética, a gente se intoxica pela poluição mesmo do ambiente. A gente se intoxica de várias formas. Então, Até por um excesso de atividade física, né? Que gera o estresse excesso de atividade oxidativo. física. Então, assim, o nosso corpo, gente, ele foi preparado para desinflamar a gente, para antioxidar. Nós temos enzimas antioxidantes que, se o corpo estiver equilibrado e você chegar ali e jacar um pouquinho, o corpo vai botar para fora. Mas eu falei para ela que eu preciso de um tempo para esse corpo se reequilibrar. Então, eu preciso de um tempo para melhorar esse intestino, eu preciso de um tempo para desinflamar este corpo, tá? E esse tempo não é de uma hora para outra. E aí, caso realmente ela venha um dia, né, comer um glúten, comer uma lactose, o corpo dela tem energia suficiente pela ação mitocondrial, pelo bom funcionamento das mitocôndrias, ele tem energia, ele tem a função de drenagem dos órgãos é eficiente, então ele vai eliminar. Então, assim, quantas vezes... e eu falei para ela também que, assim, à medida, né, Pri, que a gente conhece as coisas e que a gente sente no nosso corpo a melhora, aquilo deixa de ser algo que é radical, como as pessoas falam. Quando você diz assim, ah, você não come isso, ah, isso é muito radical. Para ser uma coisa prazerosa. E é isso que a gente quer, né? Que o paciente, através do entendimento, ele sinta que aquilo é prazeroso. Porque ninguém quer ficar com dor, gente. Né? Ninguém não quer ter saúde. Todo mundo quer ter saúde. Então, né, para que você entenda esse processo, a gente tem que colocar esse paciente nesse entendimento. Então, aí eu falei para ela, vai chegar um momento que isso vai se tornar prazeroso. Mas até que isso aconteça, eu preciso que você entenda que seu corpo precisa de um tempo para desinflamar, desintoxicar e antioxidar. Então, o ozônio vem com esse propósito de melhorar essa função mitocondrial, de desinflamar esse corpo, esse propósito de ser quelante de toxinas, né? Sejam toxinas de agrotóxicos, de pesticida, sejam toxinas dos produtos que a gente utiliza no nosso corpo, na nossa casa, e ajudar esse corpo a se reequilibrar. E é muito importante a gente ter o conhecimento desse corpo, assim. No 5S, tem algumas pacientes até aqui, a gente tem um grupo, né, com a nutricionista, e é muito interessante porque a gente tem que pesar todo dia e postar todo dia o que está comendo. E aí muita gente fica com uma crença assim, ah, mas se eu pesar todo dia eu vou aumentar meu estresse. Mas é tão bacana quando você conhece seu corpo assim, eu peso todo dia, eu sei exatamente o que me levou àquela retenção, o que me levou àquele efeito platô, né? O que eu comi no dia anterior, por exemplo, se eu como carne à noite, Priscila, eu retenho, eu não perco, né? Então, se no dia anterior eu não fiz uma ingesta de água, isso vai refletir, né, na minha balança. E aí, eu postando a alimentação, eu vou entendendo, poxa, eu comi hoje mamão com chia, meu intestino funcionou brilhantemente. Poxa, esse pão aqui não me caiu bem. E aí você vai selecionando o que te faz bem. A gente não quer nada que faça mal pra gente, né? E as pessoas que estão acima do peso, elas vão comendo e não vão, elas comem e não sabem o que comem. Elas não sentem o prazer na alimentação, não sentem o prazer de estar comendo aquela comida de verdade. Elas comem por comer, por quê? Porque tem o hipotálamo inflamado, né? Tem o intestino inflamado. E como eu sempre falo assim, o emagrecimento tá aqui no sistema nervoso central e tá no intestino, né? A fome, todo mundo sente fome. Todo mundo sente fome. E quando a gente tem a fome, a gente libera um hormônio. A fome começa no estômago. E a gente libera um hormônio chamado grelina. Essa grelina
vai mandar informação lá para o hipotálamo. Tô com fome. E o hipotálamo manda essa informação para o seu corpo. Então, tô com fome, então vamos comer. Às vezes, essa informação, ela é tão assim que gera uma alteração física mesmo, dor de cabeça, quando a gente fica com muita fome, né? Tremor. Isso. Então, a gente sente essa fome e a gente come. Quando a gente come, a gente libera outro hormônio, que é o hormônio da saciedade, né? Que é a leptina. Só que como eu tô com esse hipotálamo inflamado e eu como tão assim, eu já não sinto mais, eu não entendo, as pessoas que estão acima do peso, elas não entendem a saciedade. Porque também, para a gente sentir a saciedade, a gente demora em média 20 minutos. E a gente vai comendo, comendo, comendo tão rápido pelo estresse, pelo hábito de vida, até pela rotina, e a gente não consegue sentir a saciedade. Então, quando esse alimento já chega no intestino, já chega de uma forma muito, muito forte, né? O que é que acontece? São vários fatores aí. Você tem a inflamação do hipotálamo, que causa um desequilíbrio desses hormônios da saciedade com o hormônio da fome, que é o que você falou aí. Você tem um outro aspecto, que é a mastigação, para que o corpo entenda e dê esse tempo para o corpo entender que aquilo que você comeu já é o bastante. Então, se você não mastiga devagar, não só mastigar devagar os alimentos, como também procurar alimentos que também promovam essa mastigação, né? Porque a mastigação é importante. Então, quando você utiliza, por exemplo, saladas, olha a diferença de você comer uma salada crua, a quantidade de movimentos mastigatórios que você faz, a comer, por exemplo, um purê. Vamos dizer assim, estou chutando aqui, tá? Então, a escolha também do alimento, assim como o entendimento que o processo de mastigação tem que ser lento para dar esse tempo para o cérebro entender que aquilo já te saciou, é importante, né? Então, esse foi o segundo ponto. Então, tudo isso e esse entendimento que você falou, por isso que é importante postar, né, toda hora, ver o que você comeu. E isso eu pergunto muito ao meu paciente. Às vezes o paciente chega para mim e fala, e Deise, poxa, nasceu uma espinha aqui. Eu fiz, vamos lá, vamos ver o que foi que aconteceu. Né? Então, o paciente, como a gente fala sempre, ele está dentro do processo. Então, ele precisa, através disso aí, ele já visualiza o que foi que ele se sentiu mal e o que foi que melhorou ele. E também ele já diz para a gente alguns sinais. Né? Então, assim, quando ele vira para você e diz, eu tenho fraqueza, eu tenho fadiga depois que eu como, né? Eu não durmo bem, eu tô com meu humor alterado. Gente, isso aí é algo que você está inflamado, é sinal de que você está inflamado, é sinal de que suas mitocôndrias não estão funcionando bem. Então, assim, aquele paciente que tem gripes frequentes, então todos esses sinais ele precisa entender também para que ele sinalize e entenda que aquilo ali é um processo de inflamação subclínica, que é o que a gente chama antes da patologia se instalar, e que a gente precisa rever essa função mitocondrial e essa alimentação desse paciente para que ele melhore esses sintomas. Então, a baixa de imunidade, as alterações da pele, gente, a pele é nosso cartão de visita. Então, se você não tem uma pele hidratada, se você tem uma pele que você olha, tem um olhar cansado, tudo isso é questão inflamatória. Então, são sinais que o paciente pode ele mesmo sentir e passar para a gente, né? Exatamente. Deixa eu ver algumas perguntinhas aqui. O carboidrato pode ser consumido... A acne mesmo. Diga. Perguntaram, o carboidrato pode ser consumido no 5S? Pode ser consumido no 5S. Agora é o carboidrato bom, porque quando a gente fala em carboidrato, a gente só pensa, né? E assim, o 5S, na verdade, ele tem 3 fases. Quando você passa da fase de desintoxicação, que você passa para a fase da reprogramação, você pode comer tudo. Agora, tudo saudável. Você pode voltar a comer seu arroz, seu feijão, seu macarrão. Você já está reprogramando, já desinflamou esse intestino, já desinflamou esse cérebro. Então, na fase de desintoxicação, você pode consumir carboidrato. Agora, carboidrato que vem de fruta, de uma banana da terra, dos lanches com maçã,
né? Tem vegetais que têm carboidrato, então essa energia não vai faltar. Porque quando fala Exato. assim carboidrato, meu Deus, eu não vou ter energia. Mas a proteína e a gordura também são fontes ricas de energia, né? É porque a gente foi condicionado a relacionar a energia ao carboidrato. Mas quando a gente entende que, na verdade, a energia ela vem de algo maior, que é a função mitocondrial, é o primeiro ponto. E o segundo ponto, através da alimentação e de qualquer fonte de nutrição, seja ele a proteína, seja ele a gordura, seja ele o carboidrato. Então, quando a gente entende, a gente já muda nosso cérebro, né? A É, gente já exatamente. muda. Então, a gente já vê, né? Então, assim, porque assim, por exemplo, antigamente era como? Eu vou fazer atividade física, eu vou comer o quê? Carboidrato, né? E aí, mesmo carboidrato bom, por exemplo, eu já passei por várias fases. Eu já tive fases que eu comia carboidrato antes de treinar. Eu já tive fases que eu comia proteína antes de treinar. E eu já tive fases que eu comia gordura. E eu já tive fases de não comer nada, de ir para o treino em jejum. Eu já tive todas essas fases. Cada fase, o corpo vai se adaptando. Só que a gente está acostumado só no carboidrato. E lógico, quando a gente muda a fonte de proteína, o nosso corpo vai dizer: opa, mas é você entender que qualquer fonte de nutrição, ele vai lhe dar energia, mas que a nutrição primordial, a fonte de energia, na verdade, primordial, ela vem de um bom funcionamento mitocondrial, tá? Então, assim, se eu tenho um bom funcionamento mitocondrial, eu posso até correr em jejum, entendeu? Aí Porque, na perguntaram, verdade, diga. vá, termine, finalize. A gente pode comer em jejum. Eu malho em jejum, fale. Porque, na verdade, o que a gente vai utilizar é o que a gente comeu antes, né? A não ser que você vai fazer uma prova, um treino que vai utilizar muito tempo, que você vai precisar utilizar de algo durante a atividade. Mas É. pessoas comuns, e hoje eu me considero uma pessoa comum, então, Não faz mais qualquer. travessia mais grande, Salvador. Não faço minha travessia agora, é Avenida 29 de Março, Orlando Gomes. Existem dois tipos de carbo. O ruim, Nanda está perguntando, que vem da farinha branca. Exatamente. Isso, Na verdade, carboidratos industrializados, né? Porque a é. gente tem vários carboidratos bons, como fonte de energia. Agora, o carboidrato hoje sempre foi um mito que comida gordurosa fazia muito mal, né? E os estudos mostraram que o carboidrato faz muito mais mal do que a gordura. Estudo científico provou isso, né? Um estudo até de Exato. uma revista super conceituada, que é a Lancet. Então, eles fizeram, eu já falei até isso numa live, que eles fizeram um estudo com 150 mil pessoas, né? E observaram que o índice maior de óbito é maior em pessoas que consomem mais carboidrato do que a gordura. Então, isso É. veio para O que é que justificar. acontece? A gordura que a gente está falando é a gordura boa, né? Então, a gordura boa, ela é composta de ácido, vou falar um nome bem lindo agora, Tá. ácido graxo de cadeia curta, tá? Então, quais são as gorduras boas? O abacate, o coco, as castanhas, tá? Então, tudo isso aí é gordura boa. E esse ácido graxo de cadeia curta que está, o açaí, que está nesses alimentos, o que que acontece? Além dele melhorar a nossa microbiota, enche de bacteriazinhas boas da nossa microbiota, tá? Ele também estimula os hormônios da saciedade, ele equilibra, tá? Então, assim, por exemplo, de noite as pessoas me perguntam muito o que que eu como de noite, né? E de noite, para as pessoas que estão inflamadas e oxidadas, é um momento em que a galera quer assaltar a geladeira. E é o momento em que esses hormônios, né, às vezes não estão tão equilibrados, a grelina e a leptina. E quando eles não estão equilibrados, além da saciedade não acontecer, você corre para os alimentos piores, né? Você não está com
fome e vai querer comer um pedaço de coco ou um abacate, né? Você vai para farinha branca, você vai para pizza, você vai para escolher esses produtos. Então ainda acontece isso. Esses hormônios em desequilíbrio, além de você não ter o estímulo da saciedade, você tem o estímulo de escolher alimentos que não são tão bons. Então, à noite, por exemplo, você utilizar gordura à noite é maravilhoso, porque você está consumindo um ácido graxo de cadeia curta, né? Que à noite ele vai ser processado e vai melhorar várias funções hormonais, melhorar seu sono, vários aspectos. E assim, ainda dá saciedade. E é barato, porque coco pra gente aqui é muito barato. Então, é outro mito, né? Dizer que a alimentação saudável é cara. Tá? Então, Exatamente. assim, a alimentação saudável é o que a gente tem. Não precisa você comprar nada. Perguntaram amendoim pode? Amendoim pode, agora sem o sal, né? Aquele amendoim salgadinho do mercado. O que acontece? O Tá amendoim, muito maravilhosa de energia. amendoim in natura, amendoim in natura é fantástico. Agora, assim, o amendoim dentro das oleaginosas, né, que a gente chama as castanhas, né, as nozes, ele é a oleaginosa mais inflamatória, principalmente para algumas pessoas, tá? Então, assim, observem também o corpo de vocês, né? Por exemplo, a pasta de amendoim, que os americanos usam muito, muita gente, os atletas gostam, né? Mas se vocês comerem a pasta de amendoim, ela é quente, ela tem uma sensação quente. Não é que ela seja quente no sentido do toque, mas internamente, quando a gente come a pasta de amendoim, dá essa sensação de quente. Então, o amendoim é maravilhoso, né? É uma fonte, é uma oleaginosa ótima, mas dentre as oleaginosas, ela é a oleaginosa mais inflamatória. Então, restrição, né? Assim como tudo, né? As castanhas mesmo também é a mesma coisa, né? Não é para sair comendo um pacotinho de castanha. É importante você conhecer seu organismo. Eu mesmo com castanha de caju, eu não me dou bem. Eu fico com Isso. flatulência, eu fico com uma distensão abdominal. Então, cada um tem que escolher. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, que perguntaram pra gente. Por que hoje o intestino é considerado o segundo cérebro? Pois é, você entrou na minha aí, né? Porque eu ia falar Você isso que é agora. a rainha do intestino e do Não, cocô. porque essa sequência vinha aí agora, né? A gente fala o tempo todo dessa conexão e a gente precisa entender ela. Na verdade, é o que eu falei na outra live. Hoje, para mim, vamos dizer assim, brincando, né? Mas hoje, para mim, o intestino é o primeiro cérebro, né? A gente brinca muito com isso. Na verdade, existe uma bipolaridade aí. Tanto o intestino, ele manda informação para o cérebro, quanto o cérebro manda informação para o intestino. Então, é uma via de mão dupla. Porque assim, o nosso intestino, hoje se sabe que o nosso intestino, ele tem um segundo cérebro realmente. Então, a gente tem o cérebro, aqui que está localizado no crânio, e a gente tem o sistema nervoso entérico, que está lá no nosso intestino, né? E que através da inervação, através do nervo vago, ele manda informação e troca essas informações. Ó, pra Bárbara, acaba com minha vida. Deise é físio e ótima nutri. Eu sou uma ótima físio. Então, através desse sistema nervoso entérico que a gente tem dentro do nosso intestino, e que hoje é sabido isso, e através do nervo vago, existe essa conexão. Então, um estresse, uma alteração das sinapses neuronais, dos neurotransmissores cerebrais, ela atinge o intestino, né? Por quê? Porque eu vou mandar sinapses desequilibradas, neurotransmissores, informações desequilibradas para o meu intestino no sentido de motilidade, de movimento desse intestino, assim como uma inflamação no intestino
ou uma microbiota inflamada, uma microbiota desequilibrada, não vai mandar informação para o meu cérebro. Não vai mandar informação que meus hormônios que vão ser formados no meu intestino e que chegam no cérebro pelo nervo vago, como a serotonina, a dopamina, que a gente tanto quer, não vão ser processados lá no meu cérebro. Não vão atravessar a barreira hematoencefálica porque está tudo inflamado. Então, o que acontece? Tanto uma desorganização cerebral, uma má informação cerebral, vai causar patologias no intestino, né? Como uma constipação, e como uma desbiose e vários aspectos, assim como uma inflamação no intestino pode causar uma alteração psíquica, uma depressão, uma ansiedade, né? Então, essa relação ela é muito íntima. Por isso que, quando a gente fala de emagrecimento, a gente, como em outras patologias, envolve o intestino, porque hoje a gente sabe que todas as patologias do nosso intestino ele está envolvido. A gente precisa dessa equipe multidisciplinar, né? Da psicologia, da nutrição, da fisioterapia. Por quê? Porque o intestino inflamado, ele vai levar a um quadro de ansiedade, ele pode levar a um quadro de depressão e esse emagrecimento se tornar mais demorado, mais não tão prazeroso como deveria ser. Então, esse trabalho multidisciplinar é importante para também ajudar o paciente. Lógico, existe uma inflamação que pode desencadear essa depressão, essa ansiedade, mas a psicologia está aí também para ajudar isso enquanto esse processo ocorre, né? Então, essa ligação cérebro-intestino, gente, ela é muito importante. E isso vem tanto de uma melhora, de um equilíbrio microbiano, quanto também de desinflamar esse intestino. Não sei se eu respondi, Pri. Respondeu sim, porque no intestino é onde tem o maior número de bactérias no nosso corpo, né? Então tem que ter um equilíbrio entre essa bactéria, a bactéria boa e a bactéria ruim. Porque Exato. se a bactéria ruim sobressair, vai levar a uma desbiose, não é isso? Exato. Essa Exatamente. desbiose, desequilíbrio. E muitos estudos relacionados, principalmente à questão de doenças neurológicas, Alzheimer, né? Doenças como alterações como o autismo. Nunca teve tanto estudo relacionado, Parkinson, relacionado à regulação intestinal, à influência do intestino nessas patologias, esse Exato. desequilíbrio. Pois é, porque hoje já se sabe dessa relação, né, do intestino cérebro. Então, antigamente você lidava com o Parkinson, você lidava com o autismo, você lidava com o Alzheimer, pensando só aqui. Só que o que acontece? Hoje você vê o paciente de uma forma integral. Então, se você não trata o corpo como um todo, você não vai melhorar nunca essas patologias. E são patologias que, poxa, tem tantos tratamentos maravilhosos para fazer com um paciente desse e ainda existe essa recusa da gente conseguir tratar esse paciente. E o que acontece, gente, é que se a gente demora muito, acaba que o paciente ele não vai aceitar mesmo uma alimentação adequada, né? Ele não vai aceitar essa mudança. Então, que a gente possa entender essa relação cérebro-intestino o mais rápido possível. Porque quando um paciente entra num quadro de depressão, e aí falando de casos piores, num Parkinson, num Alzheimer, a coisa fica muito mais difícil, né? E essa mucosa intestinal, meninas, mas imagino que esse processo de emagrecimento é difícil. Pois é, aí Priscila responde aí da questão do 5S. A melhora do intestino é fundamental, exato. A suplementação ela é importante por No vários 5S motivos, tem a né? suplementação, porque a suplementação vai ajudar a desinflamar, né? Tanto Exato. esse hipotálamo que está inflamado, porque estudos mostram que pessoas acima do peso têm o hipotálamo inflamado, e tanto esse intestino. E aí, Manu perguntou em cima do uso do probiótico, né?
onde entra nessa questão. Então, se tem a desbiose, tem casos que é extremamente necessário o uso de probiótico. O que é que acontece? Eu tenho, hoje, né, estudando bastante, a questão da suplementação, eu tenho um pouco de cuidado com essa suplementação, tá? Por quê? Porque as suplementações, elas só vão ser eficientes se o nosso corpo já está Absorver. bem, né? Então, assim, se eu tenho um estômago que está trabalhando bem, que eu não tenho uma hipocloridria, né? Que é a causa comum de gastrites, esofagites, é a falta desse ácido clorídrico no nosso estômago, que antes pensava o contrário, né? Então, assim, eu tenho uma gastrite esofagite, o que é que eu vou fazer? Vixe, é acidez estomacal. Mentira! É o contrário, é uma hipocloridria. Então, a digestão já começa ali. Você começa na boca e vai para o estômago. Então, se eu faço uma suplementação e meu estômago não tem a acidez correta para que a digestão seja feita de uma maneira certa, você pode tomar a suplementação que for, não vai ser absorvida. Se mesmo assim, vamos pensar, meu estômago não está bem, meu estômago está com hipocloridria. E aí eu acho que não, que é acidez. Aí eu entro com aqueles prazóis da vida, né? Que vai diminuir mais essa secreção de ácido clorídrico, que vai diminuir mais a digestibilidade e a absorção dos nossos nutrientes, das nossas vitaminas. Aí pronto, não absorvi, já acabou ali. Então eu posso suplementar de B12, eu posso suplementar de magnésio, eu posso suplementar de que for, não adianta. E se eu tenho um estômago bom, eu tenho um estômago que está lá trabalhando bonitinho, ele passa a alimentação, a suplementação passa pelo estômago, já tem uma absorção lá no estômago, só que aí ela vai para o meu intestino que está inflamado. Então, o que tinha que ser absorvido, porque assim, a gente tem suplementos e nutrientes que são absorvidos no estômago de forma ácida e temos nutrientes e suplementos que são absorvidos no intestino, porque já tem um outro pH, tá? Então, o que acontece quando chega no intestino e esse intestino ele está inflamado, ele não está bem, também não vai ser. Então, hoje, o que eu faço com suplementações, com probióticos e outras suplementações? Eu só faço se aquela suplementação vai melhorar a função mitocondrial ou vai melhorar a inflamação, ou se meu paciente já está desinflamado o suficiente, está com o estômago funcionando bem, o intestino desinflamado, que ele vai poder absorver. Se não, por isso que as pessoas ficam muito... você vai passar alguma suplementação para mim? Ficam muito ansiosas em relação à suplementação. E, na verdade, o mais importante do início do tratamento é o desinflamar, o desintoxicar, que é feito através da ozonioterapia, através da alimentação, através de outras técnicas de melhora da energia mitocondrial. E aí, depois que esse organismo está desinflamado, depois que esse organismo está limpo, a água do aquário está limpa, aí sim eu vou reavaliar esse paciente e saber o que é que ele precisa para melhorar ainda mais. Então, o que acontece? Às vezes, se eu passo um probiótico para o meu paciente que está inflamado ainda, às vezes ele vai ter gases, vai ter flatulência, tá? Então, a questão do probiótico, assim como uma questão de outras suplementações, gente, tenham cuidado, tenham paciência, porque tudo tem sua etapa. E prestem atenção, tudo isso de detox que a gente vê, detox disso, detox daquilo, suquinho daquilo outro, todos esses tratamentos, eles fazem uma detoxificação superficial, tá? Sim. A detox profunda, ela vem de uma alimentação e de hábitos de vida saudáveis. É isso que é uma detoxificação profunda, tá? Então... E lembrando também que Vai lá, cada Cris. indivíduo, ele tem sua microbiota, né?
Então, assim, é igual Exato. nossas falanges, né? É igual nossas digitais, cada um tem a sua. Então, talvez a Isso, combinação, você pega um probiótico que um amigo está usando, talvez aquela combinação isso. não é para você de bacilos, né? Então, isso é muito Importante. importante também. Importante falar isso. É importante falar isso porque hoje os estudos estão muito, muito, muito avançados, tá? Então, você tem hoje probióticos que vão servir para patologias autoimunes especificamente. Você tem probióticos que vão servir para síndrome do intestino irritável. Você tem probióticos que vai servir para endometriose. Você tem probióticos que vão servir para depressão e ansiedade. Então, hoje, os estudos eles estão muito avançados, tá? Então, assim, cabe uma avaliação minuciosa de cada indivíduo, cabe você passar por Exatamente. esse processo de desinflamar, de desintoxicar, de antioxidar, para aí depois a gente ir aos poucos, como a gente faz, né? Nesse processo que a gente faz de reavaliação diária do paciente, que a gente está ali sempre no pé daquele paciente, para ir organizando e modificando caso seja necessário. Né? Então, Exato. assim, um desequilíbrio dessa microbiota, que é a disbiose, porque a gente tem bactéria boa e bactéria ruim, e isso é perfeito, nosso corpo ele é perfeito, a gente precisa ter tudo isso, tá? Mas o que é que acontece? Quando a gente tem esse desequilíbrio, não estão juntas o suficiente e aumentam essa permeabilidade intestinal. Então, elas deixam passar tudo, principalmente macromoléculas, elas deixam passar tudo. Então, o que que acontece? Aí vem as alergias, aí vem, porque hoje em dia tanta gente tem alergia a um monte de coisa, intolerância a um monte de coisa. Gente, parem para pensar. O que é isso? Parem para raciocinar, não engulam as coisas assim. Eu tenho alergia, eu tenho intolerância. Para pensar. O que é isso aí? Os processos de alergia alimentar, de intolerância alimentar, vêm por um processo inflamatório de intestino, um processo em que as junções celulares do nosso intestino estão deixando passar tudo o que vem. Então, Exatamente. parem para pensar. E Não quando a gente tem aceitem isso aí. um processo de inflamação no nosso organismo, a gente tem um processo também de diminuição da nossa imunidade, né? Exatamente, Pri. Exatamente. E, e aí, quando você diminui a Então, sua assim, imunidade, você fica susceptível a várias coisas. isso. Esses processos de alergia que vêm por conta desse desequilíbrio da microbiota, eles hiperestimulam o nosso sistema imune. Quando a gente fala, gente, de diminuição da imunidade, entendam. Você tem um desequilíbrio intestinal. Esse desequilíbrio intestinal faz com que a barreira que seria para equilibrar o que entra e o que sai no nosso intestino, ela está altamente permeável, ela passa tudo, ela está desequilibrada. E aí acontece o quê? Essas macromoléculas, elas causam esses processos inflamatórios, causam essas alergias, essas intolerâncias, e o organismo vai dizer, eu preciso combater isso aí. E como é que ele combate? Hiperestimulando o sistema imune. Então, nosso organismo, ele cai a imunidade porque ele é hiperestimulado. Então, aí Perguntaram vem aqui, E qual é a resposta disso tudo quando a gente estimula demais as alergias, as as intolerâncias. hipersensibilidades, entendeu? É a resposta autoimune. Vamos entender esse processo. E aí, o que que ocorre nisso aí? Você está num processo crônico de inflamação, processo crônico de hipersensibilização, hiperestimulação desse sistema imune, de reação autoimune, e chega uma hora que causa uma fadiga. O corpo diz: eu não aguento mais reagir a isso aí. Eu não Exatamente. aguento mais reagir. Aí vem as Inúmeras doenças patologias. autoimunes, né? Inúmeras doenças autoimunes.
Então, perguntaram aqui, Sussu, já me receitaram o uso de probiótico uma vez por ano, está correto? Provavelmente quem receitou para você é uma É, pessoa que entende, né? Conhece você, isso. conhece o seu desequilíbrio ou o que você está necessitando, né? Então, Su, É, na verdade, Su, o que é que acontece? Não necessariamente você precisa usar probiótico a vida inteira e nem o ano inteiro, o tempo todo, né? A partir da avaliação, e hoje também a gente tem testes, né? Vários testes para isso. E a partir do seu estado clínico mesmo, a gente vai saber. Por isso que eu estou dizendo, gente, tenham cuidado com suplementações, né? Tenham cuidado. Então, assim, não necessariamente a gente precisa usar probiótico. Na verdade, a gente precisa estimular o nosso corpo através dos pré-bióticos, que é aquilo que a gente ingere, que são as fibras, né? Que são os folhosos. Estimular o nosso água. corpo, né? Exatamente. Estimular nosso corpo para que o nosso corpo mesmo produza essas bactérias boas. Então, na verdade, a gente não precisa estar suplementando o tempo inteiro. Exatamente. A suplementação é importante, né? Mas ela é importante num déficit. E como o Deise falou, Exatamente. não adianta suplementar se você, o organismo não está pronto para absorver. Senão você vai gastar dinheiro, Isso. ó. Meu Deus, meu dinheiro aqui, ó. Minha vitamina D indo embora, Já indo pro ralo, foi. literalmente. Deixa eu perguntar aqui. Exatamente. Tá? Pergunta. Se eu não vou todos os dias, significa que meu intestino é ruim? Oi, Pri, eu não ouvi. Repete aí. Se eu não vou no banheiro todos os dias, significa que eu tenho um intestino ruim? Um mau funcionamento? Significa que tem. Significa. Hoje em dia, a Organização de Gastroenterologia, né, da Medicina Integrativa, ela. Se você não vai ao banheiro todo dia, já significa um problema, tá? Não uma patologia, mas Sim. significa que já tem um problema aí. É obrigatório ir ao banheiro todos os dias. E você entender também que tipo de fezes estão saindo aí também é importante, tá? Tanto ir ao banheiro todos os dias, quanto a qualidade dessas fezes. Então, é obrigatório sim. Se você não vai, algo modificou. Que também, Pri, pode não ser de uma inflamação do intestino. Pode ser Você. também algum estresse. Isso. O que é que acontece também, que pode acontecer? A gente tem no nosso corpo o sistema nervoso autônomo, que é o simpático e o parasimpático, que é o sistema nervoso de fuga ou de luta, que a gente chama, né? Então, o que é que acontece? Às vezes, um estresse, você está ali pronto para ir para o banheiro. De repente, você recebeu uma ligação. Chegou meu imposto de renda. Putz, pronto. Faz o quê? Trava tudo. Entendeu? Então, às vezes, você está ali bem, seu corpo está ótimo, mas aconteceu algo ali que lhe travou, tá? E Então, outra podem questão ser várias importante coisas. também, outra questão importante também é o nosso relógio, né? O nosso É. relógio intestinal. Porque quando acontece muito quando a gente vai para casa de alguém, naquele horário que a gente sempre vai no banheiro, e aí isso aí já bloqueia. Ai, Deus, só falta 4 minutos Isso para é acabar culpa, nossa live. isso é culpa nossa, viu, Priscila? Isso é culpa das mães, tá? Eu mesmo, minha mãe nunca me privou de ir ao banheiro em lugar nenhum. Então, eu vou ao banheiro em qualquer lugar. Deu vontade, gente, vai, corre pro banheiro. Esse negócio de esperar chegar em casa, espera, corra. Olhe, é porque eu só tenho 4 minutos, mas eu já fiz. Início do ano, na lavagem do Bonfim, eu tive uma diarreia, que na verdade não foi diarreia, eu estava com vontade de ir ao banheiro. Então eu fui no mato, olhei para o lado, tinha uma árvorezinha e fui lá, entendeu? Não, Então, assim, não. A Ania juro, perguntou. lógico, eu ia me. Ó, Os Ania e tipos Lu de fezes. perguntaram. Como assim qualidade das festas? Desde a gente vai ter que marcar outra live. 3 minutos só falta. Tô falando, ela disse que era a última live que Ó, ela ia fazer. presta atenção. Existe na internet a tabela de Bristol. Anota aí, Pri, bota aí embaixo.
Tabela de Bristol. Lá vocês vão Anota aí, gente, saber que tá escrevendo. os tipos de cocô e se seu cocô tá saudável ou se não tá, tá? Se ele boia, se ele afunda, se ele Quais os é melhores, igual o cocô de cabrito. entendeu? Então aí você bota lá tabela de Bristol que vai sair o seu cocô, mas não me mandem foto, por favor, que eu já não aguento mais receber foto de cocô de tanta gente. Ela adora, ela adora. Eu Gente, vou olha, sair postando. o tempo já acabou, está acabando. Então a gente tem que fazer uma hashtag, outra live com Daisy, para falar sobre os tipos de cocô, que se boia. Tô com várias dúvidas. Se afunda, se é cocô de cabrito, se é cocô de tripa. Então tem esse. Ai, meu Ó, Deus. não é? Precisamos fazer uma live só sobre tipo de cocô. Então tá fechado. Vamos fazer uma live. Vê se ela descansar da gente, a gente faz um tipo só sobre cocô. Eu queria agradecer, Daisy, por essa paciência comigo e por estar aqui me apoiando assim e ser essa parceira lá na Rev, que a gente realmente a gente abraça nosso paciente e tenta fazer com que ele tenha as melhores oportunidades, os melhores tratamentos para o que ele precisa. Então é isso, obrigada a todo mundo que participou. Dúvidas vocês podem continuar Outra, mandando, que Luciana. aí já pode ser tema para outra live. Falar Outra sobre os Bárbara, probióticos. hashtag outra live com Deise, eu não aguento mais. Manda mensagem, José Araújo está aí. Manda mensagem para o doutor José Araújo. Ó, Ô, gente, aí, olha, a gente tem um prazer tão grande, né, Pri, de ver nossos pacientes bem, né? Que a gente faz de tudo, até olhar foto de cocô a gente faz. pois é. Gente, Neu aí, ó. obrigada, viu? Neu, você tá arrasando no 5S, já foi 15 quilos. Essa menina é um orgulho, a irmã de Vivi, Vanessinha. Você tá linda. Tem que fazer cocô todo dia. Não faz cocô todo dia, não. Vou pegar no pé. A de probióticos, Manuela também, outra live com Deise. A de probióticos faz com Zé Araújo, tá? Porque Bárbara acha que eu sou nutricionista, eu sou fisioterapeuta, tá, gente? Vou Um mandar meu exame. beijo. Vou fazer outra live com o Zé sobre suplementação e sobre probiótico. Viu, José Isso, Araújo? pronto. Oh, Glória. Me tira aí dessa. Beijo. Beijo, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau. E aí, moço?